Salve, galera, passando por aqui, trazendo aquele recadinho astral da semana, e dessa vez aqui meditando na mata, procurando sintonizar, né, com a natureza, como essa lua em câncer aí que chegou hoje, né, ela nos pede para ter compreensão. Então, o tema que eu selecionei para gente hoje, né, é Lua Nova em Câncer, o nascimento de um novo ser. Bom, galera, então, é, começar falando um pouquinho, né, dessa semana, como a gente já vem vivendo, para a gente entender esse momento astral, né, falar de algumas coisas que estão acontecendo nos céus. São muitas coisas que estão acontecendo, na verdade, então, assim, eu vou tentar resumir bastante. E depois eu passo um pouco o dia a dia da Lua, para a gente poder, né, criar um desenvolvimento aí para essa nossa Lua nova e aproveitar essa sementeira, né. Bom, semana passada a gente teve até uma coisa meio mística aí, né? Esse portal 7 do 7, que assim, no meu entendimento e analisando todos os movimentos astrológicos que aconteceu, isso mexeu principalmente na parte comportamental, sabe? Do nosso masculino e do nosso feminino, que muitas vezes acabam não estando integrados, né? E nos mostra onde a gente está idealizando demais, onde a gente está sonhando, é, tendo muita utopia e às vezes inocência, né? Em acreditar, criar expectativas sobre alguma coisa, né, que aparece sem realmente ver se isso tem futuro, se isso está comprometido verdadeiramente com aquilo que a gente quer, né? E da mesma forma, né, o masculino, se ele tem aquela força, aquela garra, aquela, né, aquela motivação para ir atrás dos sonhos, né? Então, assim, houve aí meio que um portal para a gente poder estar acessando, né, uma nova identidade se a gente conseguiu pegar esses insights sobre o que o nosso masculino e o nosso feminino veio nos contar nesse momento. Então, é um momento de míngua, né, um momento de compreensão, ainda estamos, né, na segunda-feira. Agora, chegando aqui, você já começa a sentir a vontade de fazer diferente, né? E está vindo a compreensão do que você precisa mudar. Por que precisa mudar? Lá no fundo, lá no teu íntimo, né? Analisa, mergulha para dentro, aproveita hoje, essa segunda-feira, né? Para mergulhar para dentro, para observar o que está acontecendo. Vênus chegou em Virgem, né? E bem no momento onde eu falei que estava acontecendo e continua ocorrendo uma destilação astral, né? As nossas emoções estão sendo purificadas, né? Então, Vênus nos pede para que a gente, né, olhe pelas dietas, né? Olhe pela cura dos nossos vícios, que a gente aprenda a ter mais organização, prática, planejamento, sabe? Que a gente tenha método, que a gente siga uma coisa que vai levar a resultado. Não adianta entrar num barco furado, né, só com esperança de cruzar o oceano, né? A gente precisa um pouquinho mais de racionalismo também, né? Além da gente ter o nosso idealismo ali, a gente precisa trazer isso para a matéria, né? E Saturno e Netuno em Ares ali, eles estão pedindo seriedade, compromisso com os seus sonhos, compromisso com quem você é. Vênus, né? Passou por Leão aí, mostrou bastante coisas sobre as nossas identidades, sobre os nossos relacionamentos, sobre tudo que isso tem para mostrar, todas as nossas parcerias, né? O que o que nos cabe e o que não nos cabe mais. E assim, então, é um momento da gente ter verdade, a gente assumir essa nova forma e buscar de fato aquilo que a gente veio fazer no mundo, expressar o nosso ser, né? Ser autêntico, né? Júpiter entrou em Leão para isso, para trazer esse brilho, para fazer expandir em você o que você tem de melhor, né? Mas se você não está purificando, vai expandir o que você tem de pior. É óbvio, ele expande o que você criar nessa lua nova. Então, assim, amanhã, né, essa lua já fica nova ainda em Câncer, e aí é o momento da gente começar a semear, né, as atitudes emocionais, as atitudes mentais,
né? A nossa ação no nosso dia a dia tem que estar tudo direcionado para que alguma coisa tenha crescimento, para que aquilo tenha sucesso, para que aquilo, né, gere abundância, fartura, prosperidade, né? E revelar o nosso brilho, né? Através da realização vai revelar o nosso brilho. Na quarta-feira, a Lua já chega em Leão. E daí a coisa fica mais acentuada ainda. Ela chega em Júpiter, né, e pede para que a gente revise, né, crie novas crenças. A gente, sobre autoestima. Então, um momento assim, quarta e quinta-feira, para a gente olhar bastante para a gente, né, para nossa autoestima, nosso amor próprio, o nosso brilho, as crenças que envolvem isso, projetar as novas que estão vindo sobre isso, que vão te trazer o crescimento real, né? E isso é fácil, é você alinhar com a tua essência, aquilo que você realmente acredita no coração, você colocar, sabe? Você colocar e você não aceitar menos do que aquilo que você, né, está colocando ali, né? A intenção, quero um comprometimento sério com alguma coisa, então dá de tudo, e aquilo não tem como não florescer. Você está ali, né, tendo paciência, fazendo a coisa com vontade, né, com determinação, como Kiron aí está pedindo para nós em torno, a coisa tende a acontecer. Só que assim, ó, na quinta-feira, essa lua fica a 180 graus do Plutão, e aí a coisa complica, né? Aí vem um chacoalhão, assim. A gente vai ter Vênus fazendo quadratura fortíssima com Marte e Urano, que estão em Gêmeos, que representa ali, vamos dizer assim, Urano representa os rompantes, né? A liberdade, então assim, é um momento de libertação, né? Só que ele vai vir no amor, vai vir na compreensão para quem está fazendo, né, os deveres de casa, está procurando olhar em si mesmo, né, e colocar isso em verdade no mundo. Isso vem tranquilo, você compreende a coisa, vem o rompante, você se liberta, você inova, você desengessa, você descristaliza. Agora, aquelas pessoas que não estão fazendo, né, às vezes a coisa vem assim de supetão mesmo, vem e pega. Chega, né, a partir de quinta-feira, né, para quem está vivendo muito nessa parte do egoísmo, de olhar só para si, não prestar atenção para o coletivo, prestar atenção para o todo, essa coisa chega um pouco mais forte e pode gerar imprevistos, né? Então, assim, é bom ficar atento ao que você está semeando. Procura ver se essa semente, né, ela não vai só suprir a tua necessidade, ela vai gerar alguma coisa mais para o mundo. É daí que se gera abundância. É algo que você, né, tem farto. Aí que começa a vir a prosperidade, você começa a gerar alguma coisa para o mundo, né? E passa a ter utilidade, passa a servir mesmo, né? E tudo vem, né? Tudo vem, tudo começa a funcionar. Na sexta-feira, ela, a Lua chega em cima de Vênus, que está em Virgem, e daí pede para implementar de vez essa nova identidade através de bons hábitos agora. Não adianta a gente só ter aquele impulso inicial, eu vou mudar e tal, e não sei o quê. Quando chega a hora de fazer mesmo, a gente corre. Então, assim, na sexta e no sábado, a Lua transita ali por cima de Virgem e, e pede para a gente começar a implementar os métodos, fazer aquela faxina mesmo, limpar. A gente precisa deixar aberto, limpo para o novo, sabe? E eu falei esses dias sobre o mago, né? E sobre ele manter a bancada dele organizada para que ele possa fazer, manipular, né, a matéria, para ele poder fazer as coisas acontecerem. Então, assim, na sexta e no sábado, momento da gente fazer aquela faxina, sabe? Quais são os meus recursos que eu tenho? Quais são os meus talentos que eu possuo, né? É, como isso pode me ajudar e ajudar os outros? Como isso pode estar ajudando? Né? Eu preciso limpar, tirar tudo aquilo que não faz sentido mais, para que eu tenha ali certeza das ferramentas que eu possuo, e aí sim, com clareza, com organização, com método, né, eu coloco isso no meu dia a dia. Né? Reeducação, né, de hábitos. Aí no domingo, a lua termina em Libra. E é um momento muito harmônico, sabe? Apesar de eu estar colocando aqui, né, uma energia de responsabilidade muito grande, e a gente deve ter, porque realmente o momento ele exige que a gente, né, assuma a responsabilidade com os nossos sonhos, com os nossos ideais,
tudo é um momento muito favorável. Se você resolver largar as coisas, resolver aceitar, resolver se perdoar, sabe? Principalmente, a grande chave, né? Eu falei esses dias sobre a medicina xamânica do lobo e continua valendo, super valendo. Ela te dá a coragem para agir diante daqueles medos que você enfrenta e não consegue seguir adiante porque não consegue confrontar aquelas situações, né? E ela traz para tua intuição, teu instinto, aquilo que você deve fazer, sabe? Aquele tá o teu sentido do teu servir, teu servir. Por que mãe Gaia chamou você? Qual foi o sentido, né? O corpo instintivo da gente, ele sabe, ele sabe. E o lobo ele ativa esse corpo instintivo e a gente começa a ter esses acessos. Só que é preciso coragem para a gente viver os nossos sonhos. É preciso coragem. Então, no domingo, para quem conseguiu criar essa nova identidade, pode estar colhendo um momento aí já muito, muito bom, com novas relações, aberturas de caminhos, novas parcerias, uma infinidade de coisas, sabe? Tudo ligado, né, ao que você está buscando de verdade, porque é uma lua nova muito auspiciosa, muito forte, uma das mais fortes aí que a gente tem nos últimos anos, devido a toda essa movimentação astrológica que está ocorrendo. Então, galera, reflete aí, né? Olha bem para dentro de si, vê o que você realmente está buscando na vida e vamos lá, vamos nessa força aí que só vai. Gratidão, tamo junto, até mais.